Nosso mundo está cheio de mistérios e enigmas. Às vezes, o perigo pode estar muito mais próximo do que imaginamos. A história de hoje mostrará como até os eventos mais comuns podem se transformar em verdadeiros pesadelos para alguém. Quão poderosos podem ser os votos e promessas? Será que as promessas dos recém-casados ou o juramento de Hipócrates realmente têm força? A história de hoje demonstra claramente que, para algumas pessoas, tudo isso não passa de palavras vazias, enquanto a confiança dos outros é quebrada, arruinando destinos e levando à morte. No início de janeiro de 1998, o Major Jean-Paul Zawadzki era o principal engenheiro de bordo dos aviões militares. Pouco antes dos eventos relatados, ele havia participado ativamente de uma missão militar na África, no Gabão, e depois retornou para casa, na França. Ele havia ficado ausente por muitos meses e, finalmente, pôde ver sua esposa Nicole e sua filha de 10 anos. Tudo isso acontecia em uma pequena localidade em Loire, perto da base militar onde Jean-Paul servia. Ele tinha 3 semanas pela frente para descansar em casa antes de retornar ao trabalho. No entanto, pouco tempo após seu retorno, a saúde do engenheiro militar piorou drasticamente. Ele começou a se cansar facilmente e a apresentar tosse. Após os primeiros sinais de mal-estar, sua esposa comprou os medicamentos recomendados pelo médico de família, Michel Perron, para tratar um resfriado. Ele acreditava que era uma aclimatação após as condições quentes e secas do outro continente, mas a situação não melhorava. Cerca de um mês depois, Jean-Paul apresentou vermelhidão nos olhos, vômitos e diarreia. O major não conseguia, naquele estado, voltar ao trabalho, então pediu uma licença médica. Em 14 de fevereiro, o estado de saúde de Jean-Paul piorou novamente, e sua esposa foi obrigada a chamar o médico de família para uma visita domiciliar. Jean-Paul foi solicitado a fazer alguns exames, e o médico receitou novos medicamentos. Os exames de sangue não revelaram nada grave, mas a situação do homem estava crítica. Já havia passado mais de um mês desde seu retorno da missão militar, e o oficial, antissaudável e de porte atlético, mal conseguia se manter de pé e começava a sufocar ao menor esforço. O médico da família estava perplexo com as mudanças que ocorreram nele. O homem, que era ativo e praticava esportes, agora mal conseguia se mover pela casa, curvado. Além disso, ele usava óculos escuros para esconder os olhos, que estavam completamente vermelhos. A última consulta com o médico ocorreu em 8 de março. O doutor concluiu que o problema era fadiga e estresse após participar da operação militar. Em sua opinião, após algum tempo, Jean-Paul se recuperaria e voltaria a ter uma vida normal. Para acelerar a recuperação, o médico insistiu que ele continuasse de licença e tomasse os medicamentos receitados. Jean-Paul seguiu o conselho, mas já era tarde demais. Em 11 de março, Nicole Zawadzki, esposa de Jean-Paul, contatou sua sogra para informar que o marido havia falecido subitamente. Jean-Paul Zawadzki era filho de imigrantes poloneses e sonhava desde cedo em voar. Ele conseguiu realizar esse sonho quando ingressou no serviço militar aos 21 anos. Conheceu Nicole quando frequentava uma boate, e entre eles surgiu uma ligação imediata, resultando em um relacionamento que durava 18 anos. O casal tinha uma filha de 10 anos. Foi muito estranho que um veterano de 9 anos de serviço, no auge de sua força, sem razões aparentes, começasse a definhar rapidamente, 2 meses após seu retorno de mais uma missão de serviço, falecesse. Inicialmente, o médico que o tratava insistiu que o agravamento de sua condição se devia ao estresse e ao esforço físico enfrentado na África. Sabe-se que durante esse período ele também se dedicou intensamente ao esporte. Concluiu-se que Jean-Paul havia falecido de exaustão e ataque cardíaco, mas havia todos os motivos para acreditar que o médico não compreendeu a verdadeira causa do agravamento da saúde e da morte do militar. No laudo, constava que Jean-Paul faleceu por causas naturais. Em 16 de março, o corpo do militar foi sepultado. A viúva, em luto pela perda, solicitou às Forças Armadas que os amigos pilotos transportassem o corpo de seu amado marido para a cerimônia fúnebre que ocorreu na região onde ele nasceu. Lá, o corpo do falecido foi recebido por uma grande multidão composta por parentes, amigos e centenas de militares que haviam servido ao lado do Major Zawadzki. Todos eles não apenas conheciam o Major, mas também estavam surpresos com sua morte. O homem estava em excelente condição física, nunca havia tido problemas de saúde anteriormente. Sem explicações aparentes, ele saiu de licença, saudável e de bom humor, e em pouco tempo se foi. O assunto começou a ser discutido por todos que o conheciam. Seu conhecimento profissional e sua reputação entre seus colegas eram impecáveis. Além disso,
Jean Paul era conhecido por sua dedicação ao esporte, o que o tornará um verdadeiro máquina de músculos. Ele sempre teve uma saúde de ferro. O mais interessante é que, poucas semanas antes da operação no Gabão, ele havia passado por um exame médico, com todos os testes e avaliações. E antes de voltar para casa, seu estado de saúde também não levantou qualquer preocupação. Então, o que poderia ter acontecido após seu retorno? Essa questão também intrigou o comando militar. Ao revisar o caso da morte do Major Zavatsky, surgiram dúvidas quanto à competência de seu médico. De fato, o médico não conseguiu identificar a causa da morte, não mencionou qualquer doença específica, embora fizesse referência a algum mal-estar. Diante dos demais fatos, isso parecia muito suspeito. Michel Perron, médico de 49 anos, foi visto com desconfiança. Ele era um profissional experiente, que já praticava há mais de 20 anos. Durante muito tempo, foi um médico local dedicado, que trabalhava 7 dias por semana, atendendo seus pacientes. Ele tinha uma reputação impecável e era considerado um excelente psicólogo, entendendo seus pacientes sem que precisassem falar muito. No entanto, no último ano, o doutor parecia ter perdido um pouco de sua eficiência, aparentemente distraído com problemas pessoais. Michel Perron se tornou um amigo próximo da família Zavatsky e parecia dar atenção extra a eles, em comparação com os outros pacientes. Descobriu-se que Michel visitava Nicole regularmente, mesmo que ela estivesse saudável. Rumores começaram a circular pela pequena cidade onde o casal vivia. Muitos vizinhos da família viram várias vezes o carro do doutor na entrada da casa do Zavatsky enquanto o major estava em serviço. Em algumas dessas visitas, ele trazia flores e outros presentes, o que sugeria uma relação extraconjugal com Nicole. Após esses fatos virem à tona, o comportamento da viúva também começou a ser questionado. Muitos disseram que Nicole agiu de forma estranha durante o funeral e após a morte do marido, como se não se importasse com a tragédia. Pouco tempo depois da morte do marido, ela comprou um carro de luxo, um BMW, o que parecia estranho considerando que a família já tinha um carro comum e que ela não teria recursos para adquirir um veículo tão caro. As pessoas notaram que ela não parecia uma viúva enlutada. Surgiram suspeitas de que a morte do major não apenas não foi uma casualidade, mas que sua esposa poderia estar envolvida. Os mecânicos da base militar e todos os que trabalharam de perto com Jean Paul também discutiram muito sobre sua morte prematura. Os militares não acreditavam que ele pudesse ter morrido de forma tão repentina. Os rumores se espalharam pela base e, eventualmente, chegaram ao conhecimento do coronel que comandava a base aérea. O coronel também notou que o major estava completamente saudável e sendo tratado por um médico experiente, o que tornava sua morte não apenas estranha, mas também suspeita. Quando ele soube que o médico da família poderia ser amante de Madame Zavatsky, as suspeitas se intensificaram. No final, o coronel decidiu procurar as autoridades policiais. 2 meses após a morte de Jean Paul, em 14 de maio de 1998, o coronel convocou a gendarmeria e relatou suas suspeitas. O que mais o intrigava era a doença misteriosa que, por algum motivo, o médico experiente não conseguiu diagnosticar completamente. Michel Perron, com mais de 20 anos de experiência como médico, era também amante da viúva. O comandante da base militar declarou estar preocupado com a situação e temia prováveis ameaças aos seus subordinados. O coronel evitou fazer acusações precipitadas e não se apressou em chamar a morte de Jean Paul de assassinato, mas expressou sérias dúvidas sobre o ocorrido. No mínimo, ele queria garantir que a doença misteriosa não matasse mais ninguém. Os gendarmes se interessaram pelo comportamento de Nicole, bem como pelo relatório médico que confirmou o relacionamento do médico com ela. Foi decidido iniciar uma investigação. Naquele momento, ainda não havia motivos sérios para suspeitas, apesar da relação extraconjugal entre Nicole e Michel, que já era de conhecimento público. No entanto, a compra do novo carro, sendo a viúva uma pessoa desempregada, podia ser interpretada como motivo financeiro. Era evidente que ela havia usado o dinheiro do marido para essa compra cara, e não com seus próprios recursos, que, de fato, não possuía. Foi descoberto que Jean Paul tinha 2 seguros de vida, cuja soma das indenizações ultrapassava 1 milhão de francos. Nicole solicitou o valor imediatamente após o funeral de Jean Paul e recebeu o dinheiro em seguida. Depois disso, a mulher começou a gastá-lo intensamente, comprou um carro, móveis e iniciou uma grande reforma na casa. Ao analisar a situação financeira da família, a polícia notou que eles acumulavam uma grande dívida, que Nicole ainda não havia quitado, e, no início da investigação, restava apenas uma pequena parte do valor do seguro.
O dinheiro já não era suficiente para quitar os débitos em atraso. Jean Paul desconhecia as dívidas, pois era Nicole quem cuidava das finanças da família. Ela não trabalhava e utilizava apenas o dinheiro do marido. A dívida acumulada indicava que ela geria mal os recursos financeiros da casa. Claro que todas essas suspeitas precisavam ser comprovadas ou refutadas durante a investigação. Os gendarmes conseguiram acesso ao telefone celular de Nicole, o que revelou que, na noite de 10 para 11 de março, houve várias ligações entre ela e o Dr. Michel. Eles se comunicaram uma hora antes do horário da morte de Jean Paul, registrada como 15 horas do dia 11 de março de 1998. O médico havia atribuído a morte a causas naturais, mencionando uma doença, mas sem fornecer muitos detalhes, o que parecia uma tentativa deliberada de ocultar algo. Agora, as autoridades policiais tinham duas opções: iniciar a busca pelas causas da morte, o que oferecia pouca liberdade de ação no contexto de uma investigação criminal, ou tratar a morte como assassinato, o que lhes daria mais poder. O promotor escolheu a segunda opção, permitindo a exumação do corpo e a obtenção dos mandados correspondentes. O problema era que o atestado do médico permitiu evitar a autópsia forense. Como Jean Paul já estava enterrado há mais de 2 meses, era importante agir rapidamente. Os detetives suspeitaram que o método utilizado para o assassinato foi envenenamento. Em 2 de junho de 1998, o corpo de Jean Paul foi exumado. A presença de Nicole durante o processo parecia estranha, já que ela nunca demonstrara pesar pela morte do marido. No entanto, os gendarmes cumpriram seu dever. Os detetives também observaram o comportamento suspeito da viúva durante a exumação. Nicole não chorou, parecia não sentir tristeza, e em vez disso, vomitou quando o corpo de Jean Paul foi retirado do túmulo. Isso poderia ser uma reação ao estresse, pois ela percebeu que seu plano maligno poderia ser revelado. A mulher parecia preocupada em ser punida. Logo após a exumação, Nicole, de 40 anos, foi presa sob suspeita de assassinato. Ela foi levada do cemitério em um carro patrulha. A mulher entendeu o que estava acontecendo e poderia tomar medidas para se proteger. Por isso foi tomada a decisão de detê-la imediatamente. Ela poderia tentar suicídio ou avisar Michel sobre a ameaça iminente. Michel, de 49 anos, também foi detido e levado à delegacia. A viúva e seu amante foram interrogados separadamente. Mais ou menos ao mesmo tempo, o corpo de Jean Paul foi colocado na mesa do legista, que imediatamente iniciou a autópsia. O especialista precisava de tempo para realizar uma análise completa dos restos mortais, e pediu pessoalmente que os detidos fossem mantidos o máximo possível. Os gendarmes não apressaram as perguntas difíceis, apenas observaram os suspeitos. Nicole parecia não ter plena consciência do que estava acontecendo. Ela descreveu em detalhes o último dia de vida de seu marido, dizendo que ele havia acordado e tomado um bom café da manhã. Segundo ela, naquela manhã, ele estava de bom humor e parecia melhor do que nos dias anteriores. Portanto, a morte repentina foi para ela uma completa surpresa. Mesmo assim, Nicole não achava isso tão estranho, embora não conseguisse explicar por quê. No final do mesmo dia, a autópsia foi concluída. O legista notou que, aproximadamente no dia da morte, o major entrou em coma, o que foi indicado pelo estado de seu cérebro, preservado após a morte. Graças a esse fato, foi possível questionar as afirmações de Nicole. Se ele realmente estava nesse estado, não poderia ter tomado café da manhã e parecia bem. Tudo isso contradizia os relatos da viúva, o que significava que ela claramente escondia algo. Seu marido estava em um estado muito ruim durante todo o dia 11 de março, e talvez já no dia anterior a situação tivesse piorado significativamente. Isso não poderia ter passado despercebido para a esposa e o médico responsável. Mas por que eles não buscaram ajuda médica urgente? Por que não levaram o homem ao hospital? A promotoria estava convencida de que sabia a resposta para essa pergunta. O casal queria a morte do militar. Após essas descobertas, as autoridades estavam confiantes de que Jean Paul foi vítima de envenenamento pelas mãos de sua esposa, enquanto o médico a cobertava, talvez até orientando suas ações, já que possuía o conhecimento necessário. Agora, eles precisavam aguardar os resultados da perícia toxicológica, que geralmente levam um pouco mais de tempo. Os resultados mostraram que, ao longo de 2 meses, Jean Paul foi envenenado com uma mistura letal de vários medicamentos, que, em combinação, eram altamente tóxicos. Aquele xarope para tosse que sua esposa lhe deu logo após o retorno da África, em combinação com outros medicamentos prescritos pelo médico, teve um efeito devastador em um homem saudável. No entanto,
Esse foi apenas um dos itens da lista de venenos encontrados na vítima. A polícia conseguiu rapidamente quebrar a resistência do doutor. Ele concordou em contar tudo o que havia acontecido. Seu depoimento começou às 2h23 e terminou apenas às 4h30 da manhã do dia seguinte. Michel começou contando desde o início, desde aquele encontro com Nicole Zawadzki, que mudou sua vida para sempre. Sua história começou 7 anos antes, quando ele e Nicole se conheceram. Na época, Michel visitava um paciente que morava perto do casal. Ambos se encontraram por acaso e, naquele momento, algo surgiu entre eles. O marido de Nicole estava em uma missão militar e, mais uma vez, ausentou-se por vários meses. Os amantes começaram a se encontrar várias vezes por semana. Gradualmente, Michel se tornou médico da família e, mais tarde, um verdadeiro confidente dos Zawadzki. Certo dia, Nicole ligou para o médico, chorando e pedindo para ele vir até sua casa. Quando Michel chegou, encontrou Nicole no chão, encolhida, chorando e alegando que havia sido vítima de violência física por parte de Jean-Paul. Além disso, ela afirmou ter sido abusada pelo marido, algo que, segundo ela, ocorria frequentemente. Nicole ainda alegava que Jean-Paul era agressivo com sua filha de 10 anos. O médico, que já estava emocionalmente envolvido, ficava cada vez mais preocupado com a situação. Ele tentou apoiar Nicole e a menina da melhor maneira possível, criando laços com ambas. A criança chegou a desenhar retratos do médico, que depois eram entregues à mãe. Gradualmente, Michel conquistou cada vez mais a confiança dos membros da família de sua amante. Ele desenvolveu uma boa relação com a tia de Nicole, chamada Julie, que também mantinha contato próximo com o médico por telefone e confirmava as histórias de abusos cometidos pelo marido de Nicole. Julie insistia que estava extremamente preocupada com a sobrinha, com sua saúde e até mesmo com sua vida. Segundo Julie, havia motivos sólidos para essa preocupação, pois, em um acesso de raiva, o Major Jean-Paul uma vez quebrou o braço da esposa. Julie enfatizava que esse não foi um caso isolado. Com o tempo, Nicole começou a ligar para o médico da família várias vezes ao dia, até mesmo em horários inapropriados, como às 3 da manhã, e continuava reclamando por horas, relatando como Jean-Paul a tinha espancado novamente e como continuava sendo cruel com a filha. Michel começou a ser atormentado por essas ligações, que podiam variar de 10 a 30 vezes por noite. Para um médico que trabalhava todos os dias sem folga, isso teve um efeito destrutivo. Ele estava exausto, não dormia bem e aparentava estar constantemente cansado. No dia da morte do major, Michel fez 6 ligações para Nicole, enquanto ela o chamou mais de 300 vezes. Michel estava tão esgotado com esse relacionamento que muitos de seus pacientes mal o reconheciam. Ele estava física e emocionalmente exausto, muito preocupado com Nicole e sua filha, atormentado pela ideia de que algo pudesse acontecer a elas. Pacientes notaram que ele não se interessava mais pelos seus problemas e, frequentemente, cochilava durante consultas. O próprio médico admitiu estar completamente absorvido pelos problemas da família Zawadzki. Ao longo dos 7 anos de relacionamento extraconjugal, Nicole conseguiu convencer totalmente seu amante de que Jean-Paul era um tirano cruel. Michel ficou tão obcecado por essa mulher que deixou sua esposa e 3 filhos para ficar com Nicole. Agora, o único obstáculo para seu amor sem limites era o militar. Pouco antes da tragédia, Nicole disse a Michel que pretendia denunciar os abusos domésticos e iniciar o processo de divórcio, mas, segundo ela, a burocracia estava demorando muito. Nicole, sua tia e a filha escreviam bilhetes para o médico pedindo ajuda. Aos poucos, o médico chegou à única conclusão que lhe restava: o assassinato. Depois de se convencer, ele se tornou mais cauteloso. Assim que Jean-Paul voltou da África e começou a tossir, eles adicionaram as primeiras gotas de veneno ao xarope para a tosse. Michel inventou uma mistura que teria um efeito lento e prejudicial ao organismo, e, no momento decisivo, ele planejava dar uma injeção letal. O plano foi posto em prática em 11 de fevereiro, quando, após mais uma dose do coquetel de medicamentos, Jean-Paul perdeu a consciência, apresentando uma oportunidade ideal. No entanto, conforme o médico admitiu, ele não teve coragem de matá-lo com aquela injeção. No dia 14 de fevereiro, Nicole tentou envenená-lo com outro produto, o que causou vômitos, diarreia e vermelhidão nos olhos. O médico foi chamado e fez uma injeção que deveria aliviar os sintomas, mas, na verdade, continha uma pequena quantidade de substância letal. Felizmente, a dose não foi suficiente. Tudo isso não teve o efeito esperado, pois Jean-Paul tinha uma saúde robusta. Então,
Michel receitou comprimidos que deveriam causar problemas cardíacos. Como resultado, Jean Paul realmente começou a sentir fortes dores e pediu uma licença médica. No entanto, ele ainda estava vivo e resistia ao veneno. Ambos os criminosos continuaram a observar Jean Paul. Outra tentativa frustrada exigiu improvisação. O médico supostamente receitou magnésio, mas trocou suplementos por 2 outros medicamentos que, combinados, formavam um novo coquetel letal. Mesmo depois disso, Jean Paul continuava a viver. Nicole ligou para o amante, reclamando que o marido se recusava a morrer. Ela impôs um ultimato: se o marido não morresse, ela se mataria. Em 4 de março, Michel Perron foi mais uma vez à casa de seu paciente e deu o magnésio, que na verdade era outra substância potente. Como resultado, o major entrou em coma dentro de alguns dias. Em 11 de março, Michel voltou à casa da família, decidido a fazer uma injeção que tornaria o quadro irreversível. Ele administrou o medicamento, levou a amante e sua filha, e todos os 3 foram almoçar na casa do médico. Nicole voltou por volta das 14 horas e encontrou o marido morto. Ela limpou a casa, se livrou de todas as evidências e chamou a polícia. Assim que essa história foi revelada, Michel foi formalmente acusado de assassinato. Ele insistiu que seu amor intenso por Nicole o consumiu a ponto de deixá-lo incapaz de distinguir o certo do errado. O médico começou a chorar, mas se eram lágrimas de arrependimento ou de autopiedade, só Nicole poderia responder. Quando Nicole soube que o médico havia confessado o assassinato, ela também fez uma confissão, admitindo que sabia das intenções dele. Ela alegou que Michel, movido por ciúmes, decidiu matar seu marido e que ela não estava ciente de seus planos, acreditando sinceramente que ele estava tentando salvar Jean Paul. Nicole alegou ter descoberto sobre o assassinato apenas durante o almoço, em 11 de março, na casa do médico. De acordo com ela, Michel deu-lhe instruções detalhadas sobre como agir caso fossem presos, e ela não teve escolha senão seguir seu plano. Para comprovar ou refutar essas alegações, eram necessárias mais informações. Poderia ser um assassinato arquitetado exclusivamente pelo médico da família ou Nicole também seria cúmplice durante todos aqueles meses? Em busca de novas provas, os gendarmes revistaram o carro novo que Nicole comprou após a morte do marido. Eles encontraram inúmeros avisos de cobrança de bancos e de oficiais de justiça. Na verdade, a situação financeira da família era ainda pior do que se pensava anteriormente, e Nicole enfrentava processos devido a dívidas, o que reforçava seu motivo financeiro para o assassinato. Além disso, uma busca foi realizada na casa do médico, onde foram encontrados desenhos supostamente feitos pela filha do major. No entanto, os peritos duvidaram que aqueles bilhetes e desenhos tivessem sido feitos pela criança. Para analisar isso, um grafologista e um psicólogo foram chamados, e Nicole passou por testes. Ficou provado, com 100% de certeza, que era Nicole quem escrevia os bilhetes, tentando imitar a caligrafia da filha. Também se descobriu que Michel, durante todo esse tempo, não se comunicava com uma tia Julie, pois ela sequer existia. Nicole simplesmente mudava sua voz ao telefone. Ao longo de anos de manipulação ativa, Nicole conseguiu enganar Michel completamente. Ela o convenceu com histórias sobre como sua família estava constantemente em risco devido a acidentes e doenças, embora todos estivessem perfeitamente saudáveis. Depois, pressionou o médico com histórias de abusos do marido. Por sua vez, Nicole mentiu por anos para o marido, dizendo que trabalhava em um asilo de idosos, quando na verdade estava desempregada e apenas desperdiçava o dinheiro da família. Como resultado, a situação financeira da família piorou drasticamente. Até o último momento, Nicole conseguiu esconder isso de Jean Paul. Infelizmente, quando surgiu a possibilidade de um processo judicial, ela temeu ser desmascarada e decidiu que não havia outra solução a não ser matar Jean Paul e obter o valor do seguro de vida. Ao analisar o perfil da suspeita, psiquiatras identificaram uma mentirosa patológica com comportamento altamente complexo. Ela era uma manipuladora nata, que demonstrou sua habilidade ao enganar Michel. Ela conseguiu convencer o amante de que Jean Paul era realmente perigoso e cruel, embora todos os que conheciam o major negassem qualquer possibilidade disso. Não havia marcas de hematomas no corpo da viúva, e, ao conversar com a filha do falecido, descobriu-se que Jean Paul jamais levantou a mão contra Nicole ou a menina. A filha o descreveu como um pai amoroso e gentil. Todas as histórias de Nicole eram mentiras. Ela nunca registrou uma queixa na polícia nem tentou pedir o divórcio. Embora Michel fosse o assassino, ele também foi vítima de uma criminosa perigosa que não apenas manipulava, mas também tirava grande prazer disso. No entanto,
A perícia psiquiátrica não confirmou qualquer distúrbio, o que significava que Nicole deveria ser julgada e responder por seus crimes em toda a extensão da lei. Levar 2 anos para desvendar todas essas mentiras foi um processo longo, e os acusados permaneceram sob custódia sem direito à fiança durante esse período. Finalmente, em junho de 2001, os criminosos foram a julgamento. Mesmo durante a audiência, ficou claro que Nicole ainda tinha controle sobre Michelle. Ela se comportou de maneira contida e fria, alegando ser inocente e insistindo que a ideia de envenenamento foi exclusivamente de Michelle. Felizmente, a versão da criminosa foi, mais uma vez, provada falsa pelo promotor, que destacou as contradições de suas alegações, mostrando que Nicole estava mentindo mesmo após ter sido descoberta. A viúva negra continuou a mentir, o que apenas agravou sua situação. Michelle, por outro lado, parecia ser completamente o oposto. Várias testemunhas falaram a favor dele, elogiando-o como profissional e como pessoa. No entanto, isso não apagava o fato de que ele teve um papel essencial no assassinato. Depois que o júri deliberou, ambos os réus foram considerados culpados. Nicole Zawadzki foi condenada a 25 anos de prisão, enquanto seu amante recebeu uma sentença de 20 anos. Nicole ficou furiosa e decidiu apelar da sentença. Considerando que Michelle havia participado do assassinato em conjunto com ela, ele também teve uma nova audiência. O novo julgamento aconteceu em março de 2002 e durou 4 dias. Como resultado, a pena de Nicole foi aumentada para 28 anos de prisão, enquanto a sentença de Michelle foi mantida. Ambos continuam presos até hoje. Na prisão, Nicole conseguiu manipular a maioria das pessoas ao seu redor, obtendo amplo apoio. Ela continuou a exercer uma influência sobre os demais detentos, utilizando suas habilidades de manipulação para tornar sua estadia na prisão mais confortável.